Produção de conteúdo então, Romulo. Produção de conteúdo, que a gente sabe que é algo indispensável, né, dentro de tudo que é realmente indispensável para um projeto de marketing. Não só a parte da estratégia ali, os anúncios, que é um pouquinho mais técnico, a gente sabe que nem todo mundo sabe fazer da melhor maneira possível. A gente foca bastante nisso também, né? Exatamente, mas a produção de conteúdo é uma das coisas que é uma premissa, né? Precisa existir para que a gente possa ter essa presença, para que a gente possa ter também um pouco mais de autoridade perante o mercado e tudo mais. Só que tem esse ponto, né? Por ser tão importante e o cliente não entender que o marketing ele tem aí as suas partes, né, separadas, ele acredita que é tudo a mesma coisa. Então, principalmente a questão do inbound, né? O cara vê que inbound é conteúdo, beleza, o marketing vai fazer tudo isso aí. Então, exatamente. Então eu não vou ter que olhar para nada de conteúdo, não vou ter que pensar, não vou ter que fazer nada, porque o pessoal do marketing vai produzir o conteúdo para mim, vai escrever sobre o assunto super técnico que tem aqui na minha empresa, que eles nunca ouviram falar na vida e vão escrever com propriedade muito bem, melhor do que eu. A gente tem que ser realista de entender que quando o cara está fazendo marketing, ele está fazendo a parte de performance, muitas vezes também a parte de design, ali, visual e tal, mas quando se trata de conteúdo, a única parte que o marketing, né, do jeito que a gente pega, vamos dizer assim, do jeito que a gente atua e vê que funciona, faz isso, é na questão mais ali de copy, né, de conteúdo mesmo, vai ser questões de copy, vai ser questões mais, digamos assim, topíssimo de funil, né, uma coisa tipo anúncios ali, talvez um pouquinho da copy da page, mas quando começa a se aprofundar em conteúdo propriamente dito, sei lá, vamos fazer uma página ali de X motivos porque tal coisa vai acontecer com base no que aquela empresa tem para oferecer, isso já começa a ser difícil. Exatamente. Porque o cara tem que começar a entender de um conteúdo que muitas vezes, como tu disse, ele nem conhece, ou se ele conhece, talvez ele não conheça com a profundidade que o cliente possui, né? Exatamente, a gente tem alguns clientes que, por exemplo, agora então um cliente que ele é cirurgião plástico, então imagina, como que a gente vai falar com propriedade disso? Então daí tem aquele problema, que eu vou ter que produzir o conteúdo, vou ter que mostrar para ele, ele vai ter que aprovar, ele vai ter refação, então o que tem aí no meio disso tudo? Muito tempo jogado fora. Sim. E a gente tem que entender, se a pessoa vai fazer tanto a parte ali dos anúncios e a produção de conteúdo para o cliente, no mínimo o que vai acontecer é que ele vai dedicar metade do tempo para cada coisa, e então metade do tempo que poderia estar sendo focado numa coisa que o cara realmente é bom e que ele ia ter controle, não vai estar sendo feito. Então, quando as pessoas, né, os consultores, o pessoal que trabalha com marketing vai aí atuar sozinho de repente, ou com uma pequena equipe, tem que ter isso bem claro, né? Às vezes o pessoal quer abraçar o mundo, mas isso é um tiro no pé, porque se você for entender o cliente, ele quer resultado. E ele acha que é o conteúdo que vai trazer resultado. Então, não necessariamente, né? Exatamente, a gente precisa entender que o que é provável que aconteça. O que aconteça é que não vai trazer resultado e o cliente vai cair. É provável que a gente tenha um trabalho medíocre em ambos os lados. Exatamente. Né? Medíocre, na média, então a gente vai ter um trabalho mediano no marketing, mediano no conteúdo, né? Se não menos ainda, talvez porque o cara é um especialista em marketing, talvez ele faça ali uns 70-30 sem querer, né? Vai ter um bom marketing até quase perfeito, mas daí vai fazer um conteúdo capenga, vamos dizer assim, né? E que vai interferir no marketing dele, porque conteúdo interfere no marketing, né? E beleza, então eu sou consultor, eu entendi isso, mas então eu devo ignorar conteúdo, assim, tipo, beleza, então eu não vou me abster, assim, na questão de conteúdo, esse é o jeito de se fazer? Na verdade, assim, como a gente faz, né, a V4, o conteúdo, ele é indispensável, precisa estar em pauta e isso precisa estar, inclusive, no contrato, né? Sim. Mas o que é ideal? É que a gente consiga vender isso para o cliente, né, vender a ideia de que o ideal é que ele mesmo produza. Mas aí tem um pequeno problema, ele não quer de maneira nenhuma produzir. Mas a gente tem que ter a empatia, entender por que ele não quer produzir. Qual que é o grande problema que ele vê nisso? Ele não tem tempo? Ele acha que isso é a minha função, né? Isso é a função do consultor, isso é a função do marketing. Se a gente vende a ideia de que, olha, se eu escrever, eu não vou escrever com propriedade, tu é o melhor cara para escrever, geralmente ele vai falar, beleza, mas eu não sei o que escrever. A gente tem que vender para o cliente, tu falou, né? A questão de vender para o cliente é muito importante, porque ele tem que entender os motivos, quase literalmente uma venda, né, da ideia, vender essa ideia. E a ideia de tudo isso é deixar claro para o cliente que a gente não está deixando de fazer isso
porque, putz, a gente não quer fazer, ou porque é muita mão, nem nada do tipo. É só porque realmente a gente vê que, voltando para o resultado, voltando para venda, né, para resultado real, nós, como profissionais de marketing, fazer o conteúdo não vai ajudar no resultado. E se não atrapalhar ainda, né? Então, como empresário, muitas vezes o cara vai ter que pensar assim, beleza, eu posso produzir o conteúdo, ou eu posso botar alguém no meu time, um gestor, alguém para ajudar nessa produção de conteúdo, né? E vai fazer muito mais sentido porque vocês, né, os empresários que estão contratando um serviço de marketing, eles têm a inteligência por trás desse conteúdo. A gente já falou isso algumas vezes, mas é importante frisar isso, que eles têm essa inteligência por trás da especificidade dentro das coisas que eles oferecem, do produto, do serviço, né? O conhecimento técnico necessário. Então, exatamente, é aquela coisa assim, ó, o melhor jeito de tu vender pro cara essa ideia, né? Eu trabalho mais a parte comercial agora, então o cara fica puxando alguns gatilhos, algumas maneiras de tu responder. Que é assim, se eu faço o conteúdo, não quer dizer que vai ter um resultado, porque todo o resto não vai existir. Sim. Agora, se eu não faço conteúdo e eu foco nos anúncios, eu foco no que tem realmente controle sobre a situação, gerar o lead, enfim, atender, ainda vai ter vendas, entende? Sim. Então, assim, deixa eu focar no que é importante aqui, que eu tenho controle, e a produção de conteúdo, que vai ajudar na minha venda, com certeza, mas que não é a coisa, exatamente, não é 100% isso, a gente vai te ajudar a fazer. E como é que eu vou te ajudar? A gente sempre fala, usa uma frase, é feita a 4 mãos, ou seja, eu junto com você, só que eu oriento e você faz. E a gente tem a chamada linha editorial, né, que a gente monta, que é basicamente o que ele busca, né? Ele sempre fala, tá, mas beleza, entendi que é importante eu fazer, mas eu não sei o que fazer. Eu vou colocar dentro de um grid aí semanal o que deve ser feito de segunda a domingo. E não só o que deve ser feito, tem que postar uma coisa lá no Facebook, não. Vai ter ali, tem que postar exatamente, conteúdo técnico, que tem a configuração de vídeo, que vai lá pro Stories. Então, assim, o cara não vai ter que pensar, ele só vai ter que sentar e fazer. Por isso que o cara não pode ignorar conteúdo, né? Eu até comentei antes, né, pra gente falar um pouco sobre isso, mas o cara que é o profissional de marketing, ele tem que entender de conteúdo, ele tem que saber como é que se faz, ele tem que saber como é que se escreve um bom artigo, ele tem que saber como é que se faz um bom vídeo no Instagram, etc, etc. Por quê? Primeiro, obviamente, ele vai utilizar todo esse conteúdo depois lá na frente, mas ele precisa ajudar o cliente dele. Se ele trabalha com clientes que nem a gente, clientes pequenos e médios ali na sua maioria, né, esses caras muitas vezes eles têm uma vontade, eles até podem fazer esse conteúdo, muitas vezes eles conseguem fazer esse conteúdo, são poucas vezes que o cliente realmente não faz ponto, mas eles não sabem nem o que nem como fazer. Então por isso que a gente tem que ajudar eles, trazendo um know-how do lado de o que fazer, né, pesquisa de palavra-chave, pesquisa de conteúdo, ideias, claro que a parte grossa eles vão fazer, e a gente tem que saber onde postar, e tem um ponto que a gente não falou ainda, que é a questão de que tu falou a 4 mãos. Uma coisa que a gente tem que entender também é que depois de ter essa ajuda, ele fez esse conteúdo, a gente tem o grosso desse conteúdo, a gente formata isso também, né? Pelo menos do jeito que a gente faz aqui, a gente não cria esse conteúdo, mas a gente tem essa consultoria no começo e também a formatação no fim, para divulgar isso, deixar do melhor formato possível e tal. Obviamente que ele vai gravar um vídeo do Instagram em 1 minuto, ele não vai falar perfeitamente, não vai ter nenhum cortezinho, vai ter top. Muito provavelmente esse vídeo não vai vir editado pra ti. Então por isso que é bom o cara saber dar uma editada, que são as partes mais rápidas e mais simples, né? Exatamente. E às vezes ele vai também chegar com a objeção de não, mas então eu vou ter que parar, fazer isso. Tem que dar uma solução, tem que entender e orientar ele de repente de parar um dia lá, umas 2, 3 horas, ou sei lá, todo sábado e fazer uma gaveta, né? A gente já teve clientes aí que conseguiram agendar aí 700 postagens para não ter que fazer isso e perfeito, maravilhoso, tá resolvido. Então a gente sempre tem que entender. Tira uma semana e resolve um ano. Tem que achar uma solução, porque às vezes o cliente ele vai bater o pé e falar, cara, eu não vou fazer porque eu acho que... Tem clientes e clientes, né? Eu não vou fazer, eu acho que isso não é o que eu tenho que fazer, tem que ser o marketing e eu não vou fazer. E aí, o que acontece? A gente vê que muitas vezes acontece isso, né? O cara, tipo, não, eu não faço. Não explica muito do porquê, não explica basicamente nada. E se o cliente reclama, né, a gente tem o nosso contrato lá, que a gente até disponibiliza no kit de vendas, né? A gente tem isso no contrato, tá escrito lá, o cara assinou que ele vai fazer esse conteúdo, que ele vai atender os leads, etc. Mas a gente não precisa ficar fazendo isso, né? Tipo, eu não faço, não vou fazer e tá no contrato. Isso gera um conflito totalmente desnecessário. Sim. Nunca diga não para o cliente. Sempre traga uma solução. Exatamente, chegue com uma resposta
boa, que ele vai refletir e entender, cara, faz sentido, esse cara tá querendo me ajudar. Não é não por não, né? Só Exatamente. Porque esse jeito não é o melhor caminho. Exatamente. E aí eu queria entender também do pessoal aí de casa, o que vocês acham dessa discussão, né? Não sei se vocês trabalham aí com a parte de marketing de performance ou se vocês produzem conteúdo, qual que é a experiência de vocês? Comenta aqui embaixo que a gente vai adorar entrar nessa discussão juntos.